Vamos começar então? Vamos lá, né? Nós estamos no dia 7 de agosto de 2015 e agora é 20 horas e 10 minutos, tá bom? Vamos fazer a nossa prece para a gente começar então? Vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, nos deixando embalar pelas suaves irradiações que vertem do alto a benefício de todos nós. Se derramam essas energias sobre os nossos corpos e as nossas almas como fluidos benéficos para que todos tenhamos alegria, sintamos paz, possamos ter saúde, estímulos para a esperança, para a confiança, que todos possamos nos sentir bem, tanto os nossos irmãos que estão no plano material, quanto todos aqueles que estão no plano espiritual nos acompanhando. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença, sempre amiga, pertinho de nós. Que assim seja. Tá bom o som, né? Então tá bom, graças a Deus. Então vamos lá, vamos continuar. Bom, nós fizemos boa noite Nádia, boa noite Ana Cláudia, um beijão, sejam bem-vindas, viu? Nós terminamos o capítulo 18, né? Agora vamos para o 19. A história da Lígia, né? A mãezinha dela, lembra que a mãezinha dela saiu do corpo e foi em busca dela, em busca da sua filha, sem saber onde ela morava, onde ela estava, o espírito foi atraído, né? Boa noite Inês, um beijo. Foi atraído para onde ela estava mesmo, que era uma grande cidade, na periferia, estava lá num bar, né? Toda pintada de forma exagerada, né? Estava ali provavelmente trabalhando com prostituição, né? Então assim, bebendo, fumando, estava numa vida assim complicada, né? E aí eles estimularam para que ela saísse daquele ambiente. E ela se dirigiu então para o seu apartamento, muito simples, né? Muito precário, assim, uma situação bem simples mesmo, né? E lá ela sentiu vontade de chorar e começou a se perguntar no que tinha se transformado a sua vida, né? Começou a se questionar. E são questionamentos, são crises existenciais que a gente tem, por vezes, que nos fazem bem, né? É uma crise existencial que nos faz bem, porque nos faz refletir a respeito da vida. Todos nós precisamos refletir a respeito da vida, né? Então essas crises fazem a gente repensar muita coisa, né? Fazem a gente analisar muitos comportamentos que a gente vem tendo, né? Às vezes a gente foge de reflexões como essa e perde um tempo precioso, né? Se tivéssemos feito alguma reflexão assim no momento certo, nós pouparíamos muitos dissabores na nossa vida, né? Então vamos para o capítulo 19, a história de Lígia. Recostada no leito, acendeu um cigarro com as mãos trêmulas e depois, como se estivesse contemplando algo perdido na distância, voltou ao passado. Ainda menina, sonhava. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ok. O som tá ok, né? Tá tudo normal aí. Então ela dizia aqui, né? Então o César dizia, né? Boa noite, Ana Isabel, seja bem-vinda. Ainda menina, sonhava em ir para a cidade grande,
Os elogios à sua beleza física despertaram nela a vaidade e ambição. Sonhava ser modelo, como tantas jovens que via na televisão. Almejava sucesso, dinheiro, notoriedade. Né? Não queria, em hipótese alguma, permanecer ali naquela cidadezinha do interior e envelhecer, como o resto da população, sem ter feito nada de interessante, sem ter vivido. Né? Tá em itálico aqui, né? Oi, Leninha, boa noite. Então, assim, como tantas meninas, né, ela também sonhava em ser modelo, viver, né, é, ser feliz, né, não queria passar a vida sem ter vivido. Às vezes o pessoal acaba deixando situações muito confortáveis, situações que poderia crescer com a família, poderia, né, tudo na hora certa, se desenvolver, encontrar alguém interessante, viver num ambiente pacífico, né, bom, seguro, né, e às vezes deixa tudo isso para correr atrás de aventuras. Não que a gente não deva buscar melhorar certas situações, mas é que às vezes existe um certo, a gente é meio aventureiro às vezes, né? Tem uma veia meio cigana aí, às vezes existindo, né, no ser humano ainda, que faz ele buscar, né, esse nomadismo aí, né, acaba buscando situações, encontrando situações meio complicadas, né, deixando, deixando situações muito promissoras e entrando por pressa, né, como a Tânia colocou, a Rosana também disse aqui, né, mas viver tem muitos significados, exatamente, a falta do entendimento do que é viver faz com que às vezes a pessoa com pressa, né, e falta de entendimento da vida ainda, falta de experiência, faz com que busque situações problemáticas. Né? É lógico que são situações que frequentemente também nos levam a crescer. E às vezes até fazem parte de alguns planejamentos que a gente fez. Às vezes a gente acelera um pouco a coisa, a gente, né, se precipita, mas não dá para a gente julgar absolutamente. Né? A gente tenta analisar, mas a gente nunca sabe qual é o caminho que as pessoas têm que percorrer. Né? Então vamos ver qual é o caminho dela. Né? Ela queria essa notoriedade, ela queria viver. Né? Um belo dia decidiu-se, ao participar de um concurso de redação na escola, ganhar uma pequena importância. Embora reconhecesse não ser suficiente, acreditava na sua ingenuidade que serviria para começar uma nova vida. Né? Então, olha só, né? Ganhou uma certa importância no concurso de redação lá que ela participou, ela acabou ganhando uma certa importância e ela achou que daria, né? Na ingenuidade dela, ela achou que daria certo, né? Que começaria uma nova vida. Programou tudo cuidadosamente. Certo dia, esperou os pais dormirem e, saindo de casa na calada da noite, tomou o ônibus rumo à cidade grande. Felizmente para ela, a cidadezinha estava deserta. Nenhum conhecido que pudesse frustrar-lhe os planos a viu. E aqui, frequentemente, pessoal, esse tipo de situação também é acompanhada, dificilmente ia ser acompanhado só do desejo da pessoa. Frequentemente é acompanhado também de irmãos espirituais que querem afastá-la da família. Eu não sei, que eu não lembro da história, estou lendo junto com vocês aqui. Estou relembrando, já li esse livro, tudo, mas estou relembrando junto com vocês. Então eu não sei o que vai acontecer, suspense. Mas frequentemente, né, dificilmente, inclusive, ela tomaria essa decisão sozinha, só por ela mesma. Ainda mais assim, adolescente, né, ainda na juventude, assim, ainda está meio, né, inexperiente e tal. Muitas vezes os espíritos já começam, os espíritos que querem prejudicá-la já vão colocando ideias
de abandonar a família, de sair pelo mundo, né? E aí, para colocar a pessoa numa situação difícil. Porque é mais difícil prejudicarem ela no aconchego do lar, sob a proteção da família. É mais difícil, né? Agora, afastada da família, dos pais, né, da segurança, da cidade dela, e tal, é mais fácil envolvê-la, atrair pessoas que possam prejudicá-la. Quantas pessoas saem por aí fugindo de casa? Tá certo que em alguns momentos a fuga é até necessária. Tem algumas famílias tão desestruturadas que às vezes se não há uma fuga, acontece até coisa pior. Às vezes já está acontecendo, né? Casos de abuso sexual, né? De drogadição dentro de casa, a criança às vezes assustada, sendo agredida. Então muitas vezes sai de casa mesmo para buscar até a sobrevivência. Então não é essa situação que a gente está falando. Está falando de uma situação quando há uma estrutura e a pessoa resolve sair, né? Porque quer buscar alguma coisa melhor, entre aspas, né? E aí acaba se complicando e frequentemente influenciada por espíritos que querem aproveitar, né? A Rossana colocou, às vezes, por isso, nos desviamos de nossa programação. É verdade. A Tânia, às vezes são os desvios que nos roubam anos de vida. Isso, é isso mesmo. A ambição desmedida pode nos colocar muito fora do que seria o melhor para nós. A Rossana lembrou muito bem, às vezes a ambição desmedida, a impaciência, a precipitação, a ansiedade, o imediatismo, né? Quando a gente fala precipitação, já está dizendo tudo, né? A gente está à beira do precipício, né? Precipitação é quando a gente está à beira do precipício, né? Então é importante a gente tomar cuidado com a precipitação, né? Senão a gente cai no precipício. E quando a gente acelera a coisa antes da hora, a gente quer que as coisas aconteçam. Você sabe que é uma atitude que é muito importante a gente aprender a controlar na gente, né? É a gente querer produzir os acontecimentos. Nós queremos, às vezes porque a gente é muito controlador, a gente quer controlar tudo, né? E aí a gente quer produzir. Quando a gente acha que as coisas estão demorando muito, a gente quer fazer acontecer do nosso jeito e quer ter o controle da nossa vida inteira, de todos os fatores, e a gente quer fazer a coisa acontecer. Só que eu fui vendo ao longo do tempo, a gente vai vendo o que os espíritos falam a respeito disso, né? E sabe que uma coisa que é muito importante para a gente, lógico que a gente tem a nossa ação, né? Nós temos que ter ações ativas, né? Nós temos que nos envolver com as coisas, tal, né? Tomar medidas, temos que fazer isso. Mas precisamos também aprender a esperar, a termos a paciência para esperar no momento certo, né? E às vezes a gente não tem essa paciência, pessoal. Esse que é o problema, né? Então a gente acaba se precipitando, querendo a coisa, né, de uma hora para outra e acabamos criando uma situação muito complicada para nós, né? E por nada, né? Por nada. Deixa eu ver se deu certo aqui. Boa noite, André, seja bem-vindo, né? Então a gente quer controlar os acontecimentos, né? Ao invés de esperá-los, esperar que a espiritualidade nos traga, que a vida nos proporcione certas soluções que a gente mesmo quer produzir. E frequentemente a gente mete os pés pelas mãos, né? Na nossa pressa, né? A gente acaba perdendo dinheiro, perdendo tempo, perdendo energia, né? Às vezes desfocando até do que a gente devia estar fazendo, correndo atrás de querer controlar certas situações, né?
A Ana Cláudia colocou aqui, até às vezes, na criação dos filhos, isso é importante, de não ser apressado. Cada um tem um ritmo, é verdade, Ana. Muito verdade isso aí mesmo, viu? Da gente também esperar os próprios filhos, né? O momento deles. Hoje em dia, por exemplo, já que a gente entrou nesse caminho aí, vamos mais um pouquinho. Hoje em dia, por exemplo, é difícil, né? O vestibular, né? Faculdade, a preparação para o vestibular, para a faculdade, né? Ver se passa no vestibular, ver se faz uma faculdade em seguida. É difícil porque a idade com que eles fazem isso, a idade com que eles têm que fazer isso hoje em dia é muito precoce. Numa idade em que geralmente eles não têm muita condição ainda de decidir com acerto. Né? É lógico, muitos decidem bem, muitos escolhem bem, sim, excelente, muitos escolhem bem. Outros tantos acabam escolhendo muito mal, por imaturidade, por precipitação. Né? Então a gente vê que isso já é uma coisa meio falha na nossa sociedade hoje, né? Que as crianças, os jovens são forçados socialmente a fazer escolhas muito sérias com muito pouca idade, né? Isso acaba tendo repercussões às vezes para o resto da vida, dependendo da situação, né? A Ana Cláudia sabe muito bem aí, pedagoga, né, Ana Cláudia? Então não é fácil isso, né? Então são várias pressões que o adolescente sente, né? E que às vezes faz com que ele fique meio aturdido, às vezes busque soluções que nem sempre vão solucionar mesmo, né? É. Então vamos continuar aqui, né, na história da Lígia. É, então ela, deixa eu ver aqui. Tá, ela programou tudo cuidadosamente. Certo dia esperou os pais dormirem e, saindo de casa na calada da noite, tomou o ônibus rumo à cidade grande. Felizmente para ela, a cidadezinha estava deserta, nenhum conhecido que pudesse frustrar-lhe os planos a viu. Né? Amanheceu num outro mundo. Havia uma multidão, um número de pessoas tão grande na rodoviária que ficou assustada, sem saber o que fazer, nem que rumo tomar. Sentou-se num banco para pensar. Como não poderia permanecer ali, resolveu enfrentar a situação. Saiu da rodoviária, acompanhando o movimento de pessoas, e 2 quadras adiante descobriu uma pensão. Entrou e alugou um quarto. As instalações eram muito simples, mas serviam para começar. Comprou um jornal e passou a examinar os classificados. Infelizmente, para os empregos que lhe pareciam mais de acordo com seus ideais, não tinha as qualificações necessárias. Anotou, todavia, os anúncios, que considerou mais razoáveis e saiu à luta. Bom, pelo menos uma coisa é certa, né? Ela é decidida, né? Ela é resolvida aqui, a Lígia. Né? Para uma moça nova, né? Deixar a família, deixar a casa, deixar tudo. Chegar numa cidade assim e com a cara e a coragem assim, não é fácil não, né? Não é para qualquer um não. Ela é uma pessoa, pelo menos aqui, bem ou mal, é uma pessoa bem decidida, né? Então, continuando. Como não conhecesse a cidade, as dificuldades eram enormes. Ao terminar o primeiro dia, depois de muito caminhar, nada tinha conseguido. Voltou exausta para a pensão. Comeu alguma coisa e caiu desmaiada na cama. Nos dias seguintes, a situação não mudou. Nada de emprego. Suas reservas reduziam-se perigosamente. E ela começou a cortar de forma drástica a alimentação, ficando fraca e sem ânimo. Ixi, aí a coisa começa a complicar, né? Então vai acabando o dinheiro, a pessoa não quer retroceder, né? Ela começou a cortar a alimentação, né? Imagina. Talvez ela estivesse mal intuída. A Tânia colocou boa hora de voltar para casa.
Seria, né? Se estivesse talvez melhor intuída, talvez fosse boa a hora, né? Começou a encurtar a grana, a coisa começou a complicar. Às vezes é a hora que a pessoa volta mesmo, né? Porque a ver que as pernas estão curtas, né? Ver que, né? Que a coisa não vai dar mais certo, né? A Ana já estaria em casa há muito tempo, tadinha, né? Mas ela aqui, ela começou a cortar a alimentação, né? Aí começa a complicar, né? Além disso, a dona da pensão exigiu o pagamento pelo aluguel do quarto. E ela já não tinha em seu poder a quantia necessária. Aproveitando-se de um momento em que a proprietária fora ao supermercado fazer compras, pegou suas coisas e fugiu da pensão. Ixi, aí já começa a ser uma foragida, né? Já começa a entrar já na delinquência, né? Já começa a delinquir, começa já a transgredir, né? As leis comerciais, aí já começa a situação a ficar mais difícil, né? E aí muitas vezes, de queda em queda, às vezes a pessoa vai se complicando, né? Vai ficando, inclusive, até mais desesperada, mais envolvida pela perturbação, começa de queda em queda, né? São escolhas, é uma sequência de escolhas que vai sendo negativa. Geralmente é assim. O caminho que vai levando a gente para uma situação bem difícil, frequentemente é o caminho de escolhas negativas, escolhas ruins que a gente vai fazendo, né? Mas quando a gente está meio obsediado, meio ou inteiro obsediado, né? Dependendo da situação, do momento, a gente está inteiro obsediado. A gente não está fazendo a escolha só pela gente mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente está nem sendo movido pela nossa vontade mesmo. Às vezes a obsessão já está grande, embora a pessoa pareça normal, você olha para ela, é a pessoa, né? Só que você não consegue ver os pensamentos, e às vezes os pensamentos já estão recebendo a intromissão, a interferência dos hackers espirituais aí, né? Daqueles que estão interferindo no sistema de pensamento dela. Coisa tão comum, tão frequente hoje em dia. A obsessão espiritual, a fascinação. Começam a colocar uma certa ideia na cabeça da pessoa e a pessoa acha que aquilo é verdade, e aquilo que ela tem que fazer, e aquilo é isso mesmo, e ninguém mais tira aquela ideia da cabeça. E é uma ideia que foi plantada ali pelos espíritos infelizes, que querem a destruição da pessoa. A pessoa coloca aquilo na cabeça e depois vai se complicando e vai continua com aquela ideia na cabeça. Quero ser modelo, quero não sei o que, né? E aí vai de queda em queda muitas vezes, né? A Tânia colocou, o ruim é quando não dá para voltar para casa. Quando a casa não é opção, é verdade, Tânia. E tem muitos casos que isso acontece, a gente estava até falando, né? Casos, né, em que em casa a pessoa fugiu de casa até para sobreviver, né? Porque em casa estava tão difícil a coisa que então isso realmente é mais difícil quando não há essa opção, né? No caso dela até tinha essa opção, mas eu acho que não teve o bom senso, como a Rosana colocou ali, eu acho que ela não teve o bom senso, acho que não estava suficientemente bem intuída para, né, para cogitar essa opção, né? Então ela fugiu lá da pensão, né, não pagou, tal. Caminhou sem destino por muitas horas, chegando a uma praça. Sentou-se num banco para descansar um pouco. Logo uma senhora acomodou-se a seu lado e, percebendo pelo seu aspecto de tristeza e de abandono a situação difícil que deveria estar atravessando, começou a conversar. Ao saber que Lígia estava sem lugar para ficar e desempregada, deu-lhe o endereço de uma agência de empregos ali perto, né? A gente estava lendo aqui e eu estava pensando, você sabe que isso acontece muito assim também? Pessoas muito teimosas, né? Tem um certo traço psicológico assim. A pessoa muito teimosa, a pessoa que acha que sabe muito, né? É muito dona de si, muito senhora de si. Existe uma certa
prepotência, prepotência, quando eu acho que eu sou mais potente do que eu sou na verdade, né? É uma prepotência, né? Uma certa arrogância. Então, às vezes a pessoa, quando ela tem um perfil assim, meio rebelde, né? Isso complica. Geralmente, muitas dessas situações também, às vezes a família é boa, tudo mais, mas a pessoa tem uma índole muito rebelde, né? E às vezes muito prepotente. Então acaba se lançando a situações que ela acha que ela tem potência ou que ela tem condição e depois acaba, né? A gente fala que a pessoa acaba quebrando a cara, né? Então, às vezes falta um pouco de humildade nessas situações aqui, isso que eu estava lembrando. Às vezes falta um pouco de humildade. E você sabe, pessoal, que as experiências mais duras, elas surgem para as pessoas mais duras. Não que uma pessoa, né, que tenha bons sentimentos não pode passar também por experiências duras. Pode. Todos nós podemos passar, né? Todos nós vamos passar, temos passado. Mas aquelas experiências mais duras, às vezes é a dor para amolecer um pouquinho o certo coração, para a pessoa deixar de ser teimosa, de ficar batendo cabeça. Então, parece que a pessoa mesmo busca experiências muito duras, até como um certo remédio que ela precisa para amadurecer, para aprender as coisas, né? Então, é assim, ou a gente aprende por obediência, ou a gente aprende pela experiência, né? Porque a gente pode também aprender pela obediência, observando o erro dos outros, observando. A gente tem como aprender assim também, né? Aprender com as coisas que os outros estão fazendo, a gente saber observar, tal, fazer escolhas melhores. Né? Mas às vezes a gente precisa aprender mesmo pela experiência. Né? Às vezes a gente precisa mesmo. Você fala, não coloca o dedo na tomada, não coloca, a criança vai lá, tchum, e coloca o dedo na tomada e leva aquele choque. Eu já fiz isso já. Por isso que eu fiquei meio doidão assim. Tá? Então, né, então às vezes tem essa coisa de teimosia, assim, que às vezes a pessoa vai buscando justamente as experiências duras que precisa para amolecer um pouquinho, né, para ser mais humilde, para escutar mais o que as pessoas mais experientes falam, né? Às vezes a pessoa não quer escutar, não quer saber, não quer saber, e está sempre certa, e aí acaba, né, acaba batendo a cabeça, né, quebrando a cara. A Rossana, às vezes o caráter da pessoa acaba estragando tudo, né? O que com uma pessoa com um pouco de consciência não precisaria, exatamente, né? Então. Mas todos nós somos meio rebeldes, né? Todos nós passamos por experiências duras, né? Todos nós temos momentos que a gente poderia ter ido por um caminho e foi por outro. Quem de nós nunca passou por isso também, né? Então dá pra gente compreender também. É, então essa senhora encaminhou ela, né? Viu ela numa situação difícil, imaginou os problemas que ela devia estar passando e encaminhou ela para uma agência de empregos ali perto. Lígia agradeceu e encaminhou-os para lá. Como não tivesse carta de referência, só conseguiu vaga para empregada doméstica. E assim mesmo, porque a secretária da agência notou, pelo seu jeito, que era moça simples do interior, e porque a patroa, que não poderia pagar grande coisa, não era muito exigente. Como não estivesse em condições de escolher, aceitou. Pelo menos teria casa e comida. Né? O que é uma situação, se não é das melhores, é uma situação digna, né? É um trabalho muito digno e muito honesto. Né? Aliás, está cada vez mais escasso. Né? É um trabalho importante, né? Ajudar a cuidar da casa, né? Uma empregada doméstica, né? É um trabalho dos mais importantes, né? Que dá sustentação para uma família inteira, né? Ajuda uma família inteira. Mas está cada vez mais escasso, né? Mas vamos lá. É, assim começou a trabalhar.
O serviço não era dos piores, a família era simpática, mas ela não gostava nem estava acostumada com os afazeres domésticos. Sua mãe sempre fizera tudo. Eita, aqui, aqui você, então a gente já vai vendo como é que é a situação, né? A família era simpática, o trabalho não era dos piores, mas ela não gostava, nem estava acostumada com os afazeres domésticos. Né? Quer dizer, aí, né, tinha tudo para ir bem, né, Tânia? Tinha tudo para ir bem, tava indo bem, ó. Você vê no meio da, os espíritos vão tentando ajudar também, pessoal. Não é só a confusão, não. Tem aqueles que estão tentando atrapalhar, mas tem aqueles que vão tentando ajudar. Já surgiu uma senhora que percebeu a situação, já encaminhou ela para uma agência de empregos, achou emprego, começou a trabalhar numa família boa, né? Mas aí sempre o livre-arbítrio, as escolhas. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Sua mãe sempre fizera tudo. Né? Ela nunca lavara uma peça de roupa. Você vê, era a oportunidade agora de começar a fazer. E a vida sempre acaba nos colocando naquilo que nos fez falta, naquilo que a gente precisa aprender, naquilo que a gente e que a gente não teve na nossa formação. A vida sempre, normalmente, ela vai nos colocar em situações para que a gente aprenda a fazer as coisas que serão importantes para a gente. Mas a gente pode aprender ou a gente pode recusar. São escolhas que a gente vai fazendo. Se a gente souber fazer escolhas boas, a gente acaba recebendo esse ensino da vida, essas aulas que a vida vai nos dando. Às vezes são aulas meio duras, meio difíceis, né? Mas são aulas que vão acrescentando muito na nossa existência. Mas às vezes a gente fica preso ainda ao que a gente quer, não aquilo que a vida quer pra gente. Né? E aí que a gente começa a só querer o nosso desejo. Tudo bem que perceber o nosso desejo é importante. Tentarmos realizar o que a gente quer fazer é importante. Mas vamos também fazer uma leitura. O que a vida está trazendo para a gente? Eu estou querendo uma coisa, mas será que eu estou querendo certo? Né? Às vezes a pessoa pergunta, é melhor ir depressa ou ir devagar? Depende para o lado que você está indo. Se estiver indo para o lado errado, quanto mais rápido você está indo, pior é. Né? Então as nossas escolhas são assim, às vezes a gente está querendo o lado errado, às vezes está querendo ir para o caminho errado. E a vida está nos mostrando, não é por aí, Alexandre, é outro caminho, vamos por aqui. É um caminho mais difícil, mas é um caminho que você vai ver que vai ser bom para você. Né? Vai ser bom, vai te ajudar. Então você vê, né, os afazeres domésticos seria um exercício de humildade. Às vezes que os pais já começam a não dar, né, a lição das pequenas coisas, dos detalhes, da ajuda, da cooperação, que a Teresa de Brito fala tão bem no livro Vereda Familiar, que é um espetáculo de livro, né? Para pais e mães, para as famílias, Vereda Familiar, né? Da Teresa de Brito, médium Raul Teixeira. Tem um capítulo lá que ela vai tratar só disso, da importância de introduzir os filhos nos afazeres domésticos. Como isso é importante, pessoal. Dentro da força deles, dentro da inteligência deles, da possibilidade deles, mas introduzindo desde pequenininho nos afazeres, né, guardar os brinquedos, né, arrumar uma cama, tal, ajudar aqui, ajudar ali. Né? A Tânia colocou, né, os pais nessa de não deixar os filhos fazerem nada não é uma boa. E então, a gente tem que criar o filho para o mundo, né? No sentido positivo, assim, prepará-lo. Né? Eu sempre lembro uma historinha, outro dia o palestrante até falou, né, que o pai de uma família lá, e fala assim, eu mato um leão por dia pelos meus filhos, né? E os filhos não reconhecem e tal, né? A família não reconhece, né? Mas aí uma pessoa fala assim, mas aí que você errou.
Não tinha que você matar um leão por dia, você tinha que ensinar os seus filhos a matarem um leão por dia, não é? Não adianta só você ficar matando um leão por dia. Tem que também ensinar, os filhos também têm que aprender a matar um leão por dia. E aqui, pessoal, defesa dos animais aí, por favor, né? Isso aqui é só uma força de expressão, tá? Nada a ver com matar os coitados dos bichinhos, tá? Isso é só uma força de expressão. Então, né? Quer dizer, é ensiná-los. Mas a gente acaba dando. A gente acaba dando tantas facilidades, em nome do amor, entre aspas, né? Em nome do amor, dos cuidados, a gente acaba dando tantas facilidades, tantas mordomias, tantas tranqueiras que a gente coloca na mão às vezes, né? De dinheiro, de apetrechos, né? Que não tem nem estímulo para buscar trabalho, não tem nem estímulo para querer se desenvolver, porque, né? Para quê? Se está tudo vindo de mão beijada, se está tudo vindo, né, de uma forma tão fácil, né? Então, esse ensinar a matar um leão por dia é o valor das coisas, né? O valor do trabalho, o valor do empenho, da dedicação, da disciplina. Isso tudo tem um valor inestimável, pessoal, né? Logicamente, a formação moral, né? Também os aspectos religiosos, isso tudo é a grande herança que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? O Evangelho e essa força moral, as qualidades que a gente possa imprimir neles ou ajudá-los a buscar, né? A Ana Isabel colocou aqui, temos de dar a cana da pesca na mão e não pescar para eles, né? Dar a varinha para eles, né? É verdade, Ana, isso mesmo. Então, continuando, né? Ela estava trabalhando lá na casa de família, lá, né? Trabalho muito digno e tal. Mas a mãe dela ela nunca te deixou ela fazer nada, ela nunca lavou uma peça de roupa quando ela estava na casa dela. Lutou muito para manter o emprego. Sem experiência, desculpa, perdão, pessoal. Agora via como era cansativo isso, né? Lavar roupas, tal, todos os afazeres domésticos. Sem experiência, lutou muito para manter o emprego. Por outro lado, gostava de crianças e demonstrou eficiência no trato com elas, o que lhe valeu pontos preciosos. Aí, uma qualidade dela. Você vê como o trabalho vai mostrando potenciais, às vezes até que a gente desconhece. Isso é um dos valores do trabalho, vai nos fazendo nos conhecer melhor. A gente vai descobrindo potenciais que antes a gente não conhecia. Então ela tinha qualidade de saber. Então ela descobriu que ela sabia lidar bem com crianças, né? Ela sabia lidar bem com crianças. Ela tinha facilidade de lidar com crianças, o que valeu pontos preciosos para a manutenção do seu trabalho e tal, né? Nos dias de folga, munida de um jornal, saía à procura de um serviço melhor, sem desistir de seus projetos iniciais. Eita! Ela não quer desistir do sonho dela, é o sonho dela, né? A gente tem que valorizar isso também. Ela tem um sonho, né? A gente só precisa saber, vamos dizer assim, como a gente busca esse sonho. E se esse sonho está sendo viável ou não, ou se a vida está nos levando para outro caminho que a gente também precisa observar, né? Então, às vezes está só atrás do sonho, mas a vida está mostrando outra coisa. A vida está levando a outro tipo de aprendizado, até que será mais importante, às vezes, do que aquele sonho que a gente está tendo. Quantas ilusões a gente traz, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente está numa sociedade absolutamente hedonista, né? Visa apenas o prazer, né? Então a estética é super importante, né?
super valorizado. Então todo mundo quer ser modelo, quer ser manequim e tal. Às vezes as pessoas têm essa ilusão, até porque é uma coisa muito divulgada, né? Muito sugestionada na mente das pessoas, né? E todo mundo, as pessoas têm o direito de buscar, quem quiser ser modelo e tal, mas acaba sendo o sonho de muitas meninas, né? Assim como ser jogador de futebol, que ganha muito, tem aquele glamour, mas quem consegue, pessoal, é minoria. É minoria da minoria, né? A grande maioria só vive do sonho e depois ou acaba num timezinho sem vergonha do interior, né? Vivendo como cigano, hora fica aqui, hora fica ali, né? Ou mesmo acaba entrando nas ilusões, né? Desse mercado de modelos aí, que muitas acabam entrando para prostituição mesmo, não para ser modelo não, né? Acaba havendo um aliciamento, né? Então a gente sabe, inclusive até tive informações esses dias, né? Uma pessoa na Europa, falando de um dos países da Europa lá, não vou citar, né? Falando do comércio, né? Levando moças, né? Para prostituição, né? Um país rico, bem estruturado lá, mas o comércio que há vai captando moças bonitas aí no meio artístico, né? Em vários meios aí onde tem pessoas bonitas e leva para trabalhar como escravas sexuais em mercados da Europa, né? De grandes cidades da Europa e tal. Então tem uma pessoa que conhece isso, né? Sabe como funciona isso, assim, né? Estava conversando outro dia. Mas então, são ilusões. Muitas vezes as pessoas acabam entrando nessas ilusões, né? Então, vamos ver aqui que vocês colocaram, né? A Tânia colocou a essa altura, e os pais? Imagina o sofrimento deles, tendo ela saído dessa forma, né? Então, aí, que é também uma coisa para a gente considerar, é a questão, às vezes, da falta de gratidão, né? A gente vê até aquele livro, A Psicologia da Gratidão, da Joana de Ângeles, e a gente vê aqui, não tem como a gente não lembrar da necessidade do sentimento gratulatório, né? Porque quando há gratidão, por mais singela que seja a vida, né? Que a pessoa tenha em família, né? Por mais modesta a vida, singela, mas quando é uma família estruturada, né? O sentimento de gratidão surge, né? Deveria surgir como uma consequência natural de tudo que recebeu desde a infância, desde o berço, né? Então, ensinar os filhos a serem gratos também é uma coisa tão importante. Porque se a gente não ensiná-los a serem gratos para com os outros, eles serão ingratos para conosco também. Não é assim que fala o Evangelho segundo o Espiritismo? Quando nós ensinamos eles a serem egoístas para com os outros, eles vão acabar sendo egoístas para conosco também. Eles vão voltar essa, essa desestrutura deles contra nós, contra os pais mesmo, né? Então a gente acaba tendo de retorno aquilo que a gente dá a eles, né? De certo modo, né? Então ensinar a gratidão também, né? Então continuando aqui, né? Então ela saía nos dias de folga para procurar algo melhor, né? A princípio muito justo, né? O desejo de melhorar, né? Isso só não pode fazer com que a gente fique que nem barata tonta, né? Sem valorizar até aquilo que a gente está tendo, né? Certo dia, andando por um bairro de classe média alta, entrou numa lanchonete. Estava com sede. Pediu um refrigerante. E enquanto aguardava, reparou num grupo de rapazes e moças que conversavam sentados a uma mesa na calçada. Sua atenção foi atraída por um rapaz que a olhava fixamente, né? Quer dizer, encontrou um rapaz ali que ficava olhando para ela. Achou-o simpático e atraente e correspondeu aos seus olhares.
Não demorou muito e o moço entrou, aproximando-se da mesa onde ela estava. Tá? Então ela trocou olhares com o rapaz, né? Na lanchonete, o rapaz gostou dela e logo se aproximou para conversar, né? Logo se aproximou o rapaz para conversar, tal. Olá, meu nome é Alberto. E o seu? Eita, o Alberto, hein? O Alberto. Eu acho que é o rapaz lá, o amigo do César lá, né? Ih, eu tô já apressando a coisa aqui. Deixa eu ficar quieto. Eu tô falando, estou entregando o ouro aqui já. Olá, meu nome é Alberto, e o seu? Lígia. Espera alguém? Perguntou ele. Não. Posso fazer-lhe companhia? Se quiser, sente-se. Na espiritualidade, nosso amigo Alberto. Aí, agora sim, ó. Ah, ufa, pensei que eu já tinha entregado o ouro aqui, né? Na espiritualidade, nosso amigo Alberto, constrangido em lágrimas, tadinho, acompanhava a cena que se desenrolava aos nossos olhos. Percebemos sem sombra de dúvida que era ele o rapaz que se acercara de Lígia. Né? Então era, tadinho, o Alberto, né? E ele estava chorando. Então é uma coisa que comoveu ele, né? Uma coisa que tocou ele, porque a gente não sabe como é que foi a história, né? Vamos ver. Se ele está aparecendo aqui na história e ela, né? Que a gente está vendo o que aconteceu na história dela. A gente está vendo um retrospecto da história dela, né? Vamos ver o que aconteceu, né? Então, era ele, o rapaz que se acercara da Lígia, né? Continuaram conversando. Grande atração surgiu entre ambos. Marcado um encontro. Lígia não contou a ele a verdade, onde morava, que era empregada doméstica. Disse-lhe que era estudante, residente em conhecido bairro de classe média, que seu pai era comerciante abastado e moravam em confortável residência. Quer dizer, ela mentiu, né? Ficou envergonhada, talvez, quis impressionar ele e falou que, né, contou mentiras a respeito dela, falando que o pai dela era abastado e tal. O relacionamento entre eles foi se estreitando. Alberto um dia ofereceu-lhe um baseado, né, um cigarro de maconha, né? Aí já vai complicando a coisa, né? Já vai entrando no terreno da droga, né? Se a pessoa já não estava bem intuída, já não estava é, bem acompanhada, aí já vai entrando droga no meio, já vai ficando mais difícil ainda, né? Lígia relutou a princípio, mas depois acabou aceitando. A dificuldade, né, de falar não, às vezes a pressão social, a pressão de alguém que a pessoa quer impressionar, ela quer, não quer desagradar, não quer falar, não quer parecer chata, não quer parecer careta, acaba aceitando, né? E aí vai entrando por um caminho muito difícil, né? Que é o caminho das drogas, que é um capítulo à parte, né, pessoal? Todos sabem do drama que é a questão da droga, né? Ele a convenceu de que todos os jovens fumavam. Errado, né? Ele a convenceu de que todos os jovens fumavam, o que é uma coisa errada, o que é uma inverdade, né? Porque não são todos os jovens que fumam, né? Mas era o modo que ele usou para convencê-la, né? No grupo de amigos que Lígia passou a frequentar, por influência de Alberto, a droga rolava solta. Logo, a adolescente estava consumindo substâncias tóxicas, cada vez mais pesadas. Vixe, né? Nossa, que situação, né, pessoal? Toma uma aguinha aqui. É difícil, né? Porque a droga ela proporciona algum prazer, proporciona algum picos, né? De substâncias no nosso sistema nervoso que provocam uma excitação, provocam um determinado prazer, provocam até uma ilusão
de uma certa liberdade até espiritual, né? A gente sabe, tem drogas que favorecem o anestesiamento do corpo e o desligamento do espírito com relação ao corpo. As drogas, boa parte delas, né, acaba tendo essa característica, né? E um certo bem-estar que se sente é um bem-estar, de certa forma, relacionado ao desprendimento espiritual. Porque o corpo fica lá meio anestesiado, o sistema nervoso fica lá meio anestesiado, e o espírito se desloca do corpo. Então, às vezes, a pessoa vê coisas diferentes, escuta coisas diferentes, tem experiências psicodélicas, né? É, vê coisas estranhas ou engraçadas. Por quê? Porque se mistura a realidade com a ilusão e com o plano espiritual também. Né? Então mistura nesse caldeirão de sensações, de percepções. Né? Tem gente que dispara a paranoia. Por quê? Porque começa a ver espíritos ao redor, né? Começa a ver espíritos, às vezes até em formas animalescas, ou começa a ver monstros, começa a ver. Então começa corre o risco até de entrar num surto psicótico, romper com a realidade. Muitos até, muitos até não retornam de viagens promovidas pela droga, não retornam à realidade, né? Surtam. Não sou especialista nessa área, mas pelo pouco que a gente sabe, né? Surtam, né? E acabam vivendo muitas vezes à maneira de esquizofrênicos. A simples maconha, por exemplo, que o pessoal está tão querendo liberar aí, né? Ela indiscriminadamente, né? Tem pessoas que conhecem profundamente essa área e tem um certo gene que, se nós temos esse gene no nosso organismo, na nossa estrutura genética, uma vez que você usa maconha, já pode ser o suficiente para desenvolver a esquizofrenia. Tá? Uma psiquiatra um dia, uma vez, estava me falando a respeito disso. Pessoa que trabalha com drogadição, trabalha ligado a essa área química, assim, dependência química, estava falando sobre isso. Que uma vez que a pessoa usa, se ela tem um determinado gene dentro dela específico lá, ela pode desenvolver esquizofrenia e passar o resto da vida como um esquizofrênico. Então, assim, que isso não é muito falado, sabe? Isso não é muito interessante, né? Mas isso é a realidade. Mas voltando aqui ao caso, né, pessoal? Voltando ao caso aqui, ela começou a usar substâncias tóxicas cada vez mais pesadas, né? Eu estava falando dessas experiências transcendentes até que se tem, só que de uma forma forçada. Né? Você acaba tendo um contato, entre aspas, com o plano espiritual, ou com uma experiência mais espiritual, ou com uma experiência mais transcendente, né? Diferente, até prazerosa, que é o que acaba gerando viciação, é porque aquilo gera um prazer. Né? Mas é algo forçado, é algo quimicamente produzido. Né? Não é fruto de uma mediunidade desenvolvida, não é fruto de uma percepção trabalhada pelo autoconhecimento, ou até técnicas que você usa, tem técnicas respiratórias, exercícios do yoga, de meditação, de relaxamento que vão promovendo uma sensação de liberdade, de maior, né, leveza. Isso tudo é muito legal e é muito saudável, né? Mas é diferente. Né? Você não tem que produzir isso quimicamente no seu organismo. Você pode buscar isso de uma forma saudável, né? Como um treino de espiritualização. Tá? Mas, enfim, né? Ela foi caminhando nesse sentido aqui, né, pessoal? Nós já estamos no nosso horário, já 21 horas e 7 minutos, pessoal. Eu acho que eu vou aproveitar essa pausa espontânea que a gente deu aqui e vamos dar uma paradinha para não incompridar muito, né?
Infelizmente a gente teve alguns lapsos aí, mas graças a Deus deu para fazer o estudo, né? Razoavelmente, né? Nós vamos dar uma paradinha, tá? Para não cansar muito vocês e também para não incompridar muito a história aí, né? Vamos fazer a nossa prece final e nós vamos então na semana que vem darmos sequência no nosso estudo, né? Então nós vamos agradecer como sempre fazemos, não poderíamos deixar de agradecer ao César por essas narrativas tão tocantes, né? Que nos emocionam, pela veracidade, né? Pela dificuldade dos seus personagens, que são seres reais, são seres que estão vivos ou aqui na matéria ou no plano espiritual, mas credores do nosso maior carinho, do nosso maior respeito, da nossa maior consideração e ajuda em tudo que for possível. Que cada um deles, esteja onde estiver, receba o influxo amoroso, Senhor, da tua luz, da tua paz. Que todos nós possamos também nos entrelaçarmos nessas vibrações tão amorosas, tão doces, para continuarmos assim ao longo da noite e podermos, na companhia desses mesmos espíritos bondosos, empreendermos atividades saudáveis, educativas, socorristas, em que nós mesmos sejamos socorridos, para que nós não venhamos a cair nos nossos desatinos, nas nossas viciações, nas nossas tendências do passado. Que a tua luz nos envolva a todos e a todos os espíritos necessitados que nos acompanham. Obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal. Obrigado pelo carinho de todos aí no Facebook, tá? Um grande abraço. Também o Luiz Antônio, tá? Um abraço, que sempre acompanha a gente, tá? E todos vocês que estão aí no YouTube, né? Participando, ou no Facebook. Então, até domingo, né? Domingo temos o nosso estudo às 10 horas da manhã, tá? Tenham uma excelente noite e um excelente final de semana, né? Estamos na sexta-feira, temos aí um descansozinho aí nos próximos dias. Muita paz a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.